Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário. Ontem nós falamos sobre vitória ou derrota. Aquilo que nós vamos alimentando nas nossas mentes, nós vamos construindo castelos, ou castelos de areia, ou castelos bem estruturados, na verdade bíblica, na verdade da nossa essência, na verdade da nossa identidade. E é uma escolha, uma decisão. Todos os dias nós acordamos e nós já podemos decidir sobre aquilo que nós vamos pensar, sobre aquilo que nós vamos executar. Se nós vamos começar a declarar planos de derrota sobre a nossa vida, se nós vamos alimentar pensamentos destrutivos na nossa mente, ou se nós vamos nos levantar e buscar dentro da palavra do Senhor, buscar muitas vezes ajuda, uma conversa com uma pessoa que esteja ali fundamentada nos princípios bíblicos, para então entendermos qual é a nossa identidade, entendermos qual é a nossa essência e começarmos então, de forma decidida, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos fala ao nosso respeito e a respeito de quem Ele é em nossas vidas. E ontem, baseada nesse texto de ontem sobre vitória ou derrota, hoje eu quero ir lá para 1 Coríntios 13 e eu quero falar sobre aquilo que é mais importante, o elemento que constrói as nossas vidas, o elemento que fez com que Jesus derramasse o seu sangue precioso lá naquela cruz por mim e por você, e que faz com que ele esteja hoje vivo, sentado ao lado de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, o amor. 1 Coríntios 13, aqui o Paulo vai expressar verdadeiramente aquilo que é importante, aquilo que nós devemos levar em conta nos nossos relacionamentos, na nossa vida, na construção da nossa caminhada. E eu quero orar antes de nós começarmos, porque esse é um assunto de de importância grandiosa nas nossas vidas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, que o Senhor nos deu hoje, pela oportunidade de fazermos diferente hoje. Que a força que vem de ti, Senhor, que o Espírito Santo que ministra em nossos corações e que anda no nosso meio, Senhor, possa nos ajudar, nos fortalecer e abrir os nossos olhos para as tuas verdades, ó Deus. Que os nossos corações possam estar abertos agora, Senhor, nesse dia, para decidirmos andar em amor, andar, Senhor, nos teus princípios e viver tudo aquilo que tu tens prometido e tudo aquilo que tu resgataste para nós, meu Deus, o perdão diário, a aliança eterna, Senhor. Então, em nome de Jesus, se conosco e nos ajuda nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. O amor. Hoje nós vemos a destruição total dos relacionamentos, né? De pai para com os filhos, relacionamentos entre amigos, relacionamentos entre casais, entre vizinhos. Hoje, a mínima situação, as pessoas já se confrontam, já viram as costas, já ficam de mal. As dores interiores, né? Aquelas dores que vivem ali saltando aqueles gatilhos e fazendo com que emoções erradas, entendimentos errados sobre aquilo que já aconteceu sobre o passado, sobre aquilo que foi armazenado de forma errada, faz com que essas pessoas se afastem, se isolem. E o amor que o Senhor tanto nos fala aqui através da palavra dele, através de 1 Coríntios 13, fica abafado, escondido, inexistente. E esse amor que deveria predominar sobre os nossos relacionamentos, esse amor que deveria abafar tantas vezes o nosso orgulho próprio, né? Nós gostamos muito de ter um orgulho próprio. Não, fulano tem que me pedir desculpas. Não, fulano me fez isso. Não, eu não vou falar com ele enquanto ele não vier falar comigo. Não, eu não vou me relacionar com ele por isso, por aquilo. E nós vamos destruindo e nos afastando de Deus também.
Porque nós vamos destruindo relacionamentos, nós vamos quebrando pontes, nós vamos nos afastando de pessoas, nós vamos nos afastando de familiares, nós vamos nos afastando de vidas onde nós, conforme a palavra de Deus aqui nos fala, deveríamos ser luz e sal. Nós nos afastamos e achamos que estamos corretos. E isso não é uma verdade. O Senhor nos fala que, se não prevalecer o amor, nada mais importa. Não importa ter fé para remover montanhas, não importa estar lá numa grande ascensão profissional, não importa estar lá no púlpito pregando a palavra. Se não houver amor, nada importa. Se não houver compaixão, nada importa. Se nós não quebrarmos o nosso orgulho, a nossa carnalidade, nós não conseguimos acessar esse amor que vem desse Cristo, esse amor verdadeiro que age em nós e através de nós. E o orgulho tantas vezes e um coração endurecido tantas vezes nos afastam de poder viver momentos de alegria por decidir viver em amor, independente daquilo que nós vamos receber ou não. Então eu quero começar aqui com 1 Coríntios 13, que começa falando o seguinte: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu tivesse toda a grandiosidade de Deus, conhecesse cada detalhe daquilo que está reservado para nós, que nós, conforme a palavra vai nos falar aqui, nós ainda vemos de forma, não é uma forma clara. É como se nós nos víssemos ali naqueles espelhos antigos lá da antiga, né, dos nossos antepassados, lá dos antigos, que era só um reflexo, eles não conseguiam ver a nitidez. O que nós temos aí pela frente, nós não conseguimos ver a nitidez do tamanho das promessas desse Deus. Nós não conseguimos entender a grandiosidade deste Deus. Então, mesmo que nós entendêssemos tudo isso e tivéssemos tudo isso à nossa disposição, se nós não tivéssemos amor, nada seríamos. E aí ele continua, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, e ele ainda nos dá as instruções do que é o verdadeiro amor. O amor é paciente, ele é bondoso, o amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam a sua maneira, não exige que a outra pessoa ande conforme a sua vontade. Em determinado momento da minha vida, eu andei com uma pessoa que, quando eu andava com ela na rua, o caminho tinha que ser sempre o caminho que ela escolhia. O caminho que ela fazia era o caminho certo. E se eu quisesse ir por outro caminho, essa pessoa não gostava, se irritava comigo. E não era uma coisa assim, hoje eu vou pelo teu caminho e amanhã eu vou pelo meu caminho. Não. Então, é querer sempre impor a vontade. Não, eu tô certa, eu falei isso porque eu tô certa. Não, tu está sempre errado, fulana, tu tá sempre errada. Fulana, tu tem que me pedir desculpas, tu tá sempre errada. É uma arrogância, uma prepotência, um orgulho. Isso não é amor. O amor não é isso. Não é irritável, nem rancoroso. O amor pede perdão, quem ama pede perdão facilmente. Quem ama deixa ali facilmente aquela rusguinha para trás. E mesmo que não seja uma rusguinha, o amor, quem ama, busca lá no seu íntimo o perdão verdadeiro para conseguir poder andar novamente com essa pessoa. O amor é a busca constante e o amor é uma decisão diária. Por que os casamentos dão certo? O amor é uma decisão diária.
A rotina destrói, vai corroendo pelas pontas ali os relacionamentos, um casamento, mas é uma decisão continuar amando, é uma decisão continuar sendo fiel, é uma decisão continuar andando juntos, cumprindo uma aliança que foi feita lá atrás. E isso não se aplica somente a casamentos, mas relacionamentos de mãe para filha, de filho para pai, relacionamentos familiares, relacionamentos entre colegas de trabalho. Não, eu prefiro ser um pacificador, eu prefiro levar a paz aonde os meus pés pisam, e é bíblico. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. É uma decisão nos mantermos firmes todos os dias e decidimos amar aquela pessoa difícil. Decidimos amar aquela pessoa que o Senhor entregou para estar junto conosco, é do nosso próprio sangue, né? Muitas vezes é um vizinho que está ali do lado, que, né? Eu vou ter que sair no portão, vou ter que dar de cara com ele. É uma decisão levar o amor do Senhor aonde os nossos pés pisam. É uma decisão amar. E o mandamento que o Senhor nos deixa, que Jesus nos deixou, amar o próximo como a nós mesmos. Então, se nós amamos a nossa vida, nós devemos amar na mesma intensidade aquela pessoa que está ali à nossa frente, aquela pessoa que veio para o nosso convívio. E o amor salva, o amor cura, o amor transforma. Quantos já viram aquelas cenas que aparecem, né? O bichinho totalmente acuado, né? Aquele filhotinho que ali passou os seus primeiros tempos de rua ali acuado, levando chute, levando pontapé, né? Sai daqui, sem comer, sem beber água tantas vezes. E aí, a partir do momento que ele vai ser resgatado, ele está lá encolhido, num cantinho, rosnando, né? Se protegendo, se guardando com uma couraça. E tantas pessoas são assim. E muitas vezes nós não queremos nos aproximar dessas pessoas porque nós também estamos machucados. Nós também estamos com uma couraça, mas ao mesmo tempo nós estamos com uma máscara. A máscara de que está tudo bem, só que a couraça está aqui. Nós não deixamos ninguém se aproximar. Nós somos como esse cachorrinho acuado que se fecha para não ser machucado novamente, mas também se fecha para o amor. Também se fecha para receber aquilo que pode transformar a sua vida. E ele continua: um dia profecias, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. A eternidade com Jesus Cristo durará para sempre. A vida, a alegria, a transformação, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, não haverão mais traições, não haverão mais derrotas. Nós teremos essa vida eterna com este Deus. E esse amor eterno que nós não conseguimos nem mensurar, nós não conseguimos nem entender o tanto que vai ser. Agora, nosso conhecimento é parcial. Nós não entendemos de forma completa e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, quando vier Jesus Cristo, essas coisas imperfeitas desaparecerão. 11. Quando eu era criança, e daí Paulo começa falando, né? Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Veremos o próprio Deus face a face. Tudo que sei agora é parcial, é incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Esse Deus, ele me conhece, ele sabe quem é Andréia, ele sabe as intenções da Andréia. Esses dias uma pessoa me disse, né, ela ficou brava comigo e me disse: ai, porque eu sei o que tu pensou naquele momento. Eu disse: não, você não sabe. Só Deus pode sondar as minhas intenções. E Deus sabe exatamente o que eu pensei naquele momento. E eu estou com a minha consciência completamente limpa.
Então nós temos uma segurança, uma certeza de um juiz perfeito, de um juiz maravilhoso que ele vem e sonda os nossos corações e ele lá no final ele vai dar a martelada final e diz, não, a Andréia estava certa. A Andréia foi verdadeira em seu coração. A Andréia agiu com justiça, né? E quando, ao contrário, quando eu não faço essa ação de justiça, quando eu não sou verdadeira, esse Deus também vai me julgar. Esse Deus também vai olhar para mim e vai dizer, Andréia, te corrige e anda nos meus caminhos de forma perfeita. E eu vou ter o maior prazer em fazer isso, porque eu anseio em saber todos os meus pecados, todos os meus erros, porque eu não quero andar de forma torta na presença deste Deus, mas eu quero receber tudo que provém dele, eu quero receber a presença completa dele, eu quero que ele olhe para mim e diga, Andréia, tô gostando de ver, hein, minha filha, tô gostando de ver cada passinho que tu tá dando, eu tô vendo teu esforço, e eu tô vendo que tu vai cada dia melhorar mais, continua assim, e receberás a coroa da vida, conforme lá as cartas para a igreja de Apocalipse finalizam. Continuem firme e receberão a coroa da vida. Continuem firme e receberão um nome com o seu novo nome, né? Com a Andréia, com o nome da Andréia que vai ser uma Andréia incorruptível, uma Andréia sem pecados, uma Andréia que andará ali leve e solta com aquelas... Eu me imagino assim, eu sou um pouco fantasiosa às vezes, eu me imagino assim com aquelas vestes de linho clara assim, totalmente livre, leve, andando naqueles gramados ali, andando com Jesus Cristo, podendo olhar para as pessoas e viver a plenitude dos relacionamentos, o amor verdadeiro, a intensidade de quem é este Deus. E aí ele finaliza aqui no 13. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor, a maior delas, é o amor. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem esperança é a mesma coisa que não ter fé. Uma coisa está ligada à outra. Nós temos esperança, nós vamos alimentando a nossa fé. Nós temos esperança, nós vamos vendo com os olhos de fé. Mas se nós não tivermos amor, desculpa, de nada vale a nossa caminhada. Então, o amor é o maior. O amor a este Deus, o temor a este Deus. O amor ao meu próximo, o amor àquele que está comigo, a empatia, né? Olhar para aquele cachorrinho que está ali encostado, cheio de crostas, todo sujo, todo mal cuidado, olhar e ver com empatia tudo aquilo que ele passou, por que daquela reação, por que daquela situação, e tentar, né, levar então o amor, dando um banhinho nele, fazendo um carinho, aconchegando no colinho, né? É isso que nós fazemos também com as pessoas. E o Senhor nos fala de forma muito clara que aqueles que estão próximos, né? Aqueles que estão próximos devem ser os primeiros a receber do nosso amor. De que adianta eu ir lá, né, ganhar o mundo e perder a minha alma? De que adianta, né, eu ter milhares de amigos aí fora e os meus eu tratar com desprezo, eu tratar com, com irritabilidade, com desrespeito? De nada adianta. Então a nossa vida ela precisa ser correta em todos os sentidos. E esses sentidos eles começam dentro da nossa casa. O amor começa dentro da nossa casa. O amar aqueles que estão à nossa volta, o respeitar aqueles que estão à nossa volta. E então nós estamos, sim, fechando as brechas dos muros das nossas vidas, né? Dos muros ali onde nós podemos ter, da nossa identidade, onde nós podemos ter, então, a plenitude desse Deus andando conosco, a segurança dele andando conosco, né? E ele todos os dias vai estar nos fortalecendo cada vez mais, porque ele vê a nossa caminhada, o nosso esforço para amar, mesmo quando nós não somos amados, para amar, mesmo quando nós somos desprezados, para amar, mesmo quando nós somos desrespeitados. E que todas as nossas atitudes,
É uma decisão. E hoje eu decido amar. Hoje eu decido seguir em frente. Hoje eu decido ter fé. Hoje eu decido ter esperança. Hoje eu decido continuar olhando com os olhos de fé. E você? O que você decide nesse dia? Bloquear? Quebrar? Não, eu vou desistir, vou por outro caminho. E aí lá na frente vou desistir de novo, vou por outro caminho. E lá na frente vou desistir de novo, vou por outro caminho. E isso é incessantemente. Mas decidir permanecer olhando nos olhos de Cristo, olhando para frente, passando pelos obstáculos junto com Ele, nós vamos ter. Nós vamos chegar ali na chegada final e nós vamos ter o prêmio da chegada, a aliança com esse Deus, a presença dele em todo o caminho. E lá no último filme que nós vamos ter, lá no julgamento final, no último dia, o Senhor vai nos mostrar toda a nossa caminhada e se nós prevalecermos diante dessa palavra, do que essa palavra nos fala, nós vamos receber a coroa da vida e nós vamos ver o filmezinho onde Jesus vai nos mostrar, olha Andréa, porque tu te esforçou, veja aqui ó, o filme da tua vida, ó, a caminhada toda que tu veio andando retamente pelo meu caminho. Tantas vezes tu quis te desviar, mas eu via o teu coração e eu te trazia de novo com cordas de amor. E veja, Andréa, eu estava contigo o tempo todo, porque tu estavas comigo, porque você decidiu estar comigo, você decidiu andar retamente, você decidiu lutar contra a sua carnalidade. E hoje está aqui, Andréa, a coroa da vida. Está aqui, Andréa, a pedrinha com teu nome, teu novo nome. Entra, minha filha, para o teu descanso, a eternidade junto comigo. Aleluia! É o que eu mais espero. Mas enquanto eu espero, eu vivo aqui nessa terra. Eu sou humana, eu vivo aqui. Então, eu me esforço hoje. Eu separei os meus dias da minha jornada dessa terra em dias, em frações. Hoje é o dia mais importante da minha vida. Hoje é o dia que decido amar. Hoje é o dia que eu decido pedir perdão, mesmo para aquela pessoa que não merece o meu perdão, mas eu quero que aquela pessoa seja resgatada, eu quero que aquela pessoa esteja comigo, eu quero que aquela pessoa reconheça o que é o amor e que eu possa aprender junto com ela também o que é o amor. Então nós vamos seguindo juntos, né? Essa jornada de vida aqui. E cada dia que nós vamos construindo a nossa jornada, nós vamos construindo, né? Adquirindo tesouros na eternidade com o nosso Deus, porque todos os dias nós vamos nos esforçando. Oh, bom dia! Oh, eu estou finalizando, mas foi sobre 1 Coríntios 13, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a decisão de amar, mesmo aqueles que nos desrespeitam, mesmo aqueles que não nos honram, mesmo aqueles que não merecem. Então, a honra ao nosso Deus, porque nós estaremos cumprindo então o segundo mandamento, amar ao próximo assim como a nós mesmos. E nós estaremos ali fazendo a mesma coisa que Jesus fez, né? Carregando a nossa cruz, fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Né? Derramou o seu amor por mim, por você, sem merecermos, porque somos falhos, somos pecadores, mas o amor dele veio e nos trouxe uma aliança, uma esperança, um caminho, né, verdadeiro, que nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós não estamos andando simplesmente, né, vagando nesse mundo. Quando nós estamos com Cristo, nós sabemos para onde nós estamos indo. E nós estamos indo na direção de Cristo. Então, vou finalizar com uma oração e agradecer. Senhor, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada pela palavra que Paulo nos deixa aqui em Coríntios 13 sobre o amor, que nós possamos levar essas instruções no nosso dia hoje, Senhor, e decidirmos amar, Senhor. Amar, Senhor, amar aqueles que não merecem o nosso verdadeiro amor, mas não é por nós, ó Deus. É pelo amor a Ti, Senhor.
é por te servir, é por te honrar, Senhor. Então nós decidimos amar, Senhor, mas amar com todo o nosso coração. Amar, Senhor, sendo servos também, porque a tua palavra nos fala que tu, quando estivesse aqui nessa terra, Senhor, tu veio para ser servo, Senhor, servo, lavando os nossos pés, lavando os pés dos discípulos ali, servos, ó Deus. Nós devemos também sermos, da mesma forma, servos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, ó Deus, e que nós possamos, meu Deus, cumprir a nossa jornada aqui nessa terra e que nós possamos agradar o teu coração acima de qualquer coisa, Senhor. Eu entrego esse dia nas tuas mãos, nos ajuda, Senhor, a estarmos fortes na decisão de amar. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina verdadeiramente o que é amor, Senhor. Porque muitos de nós não sabemos verdadeiramente o que é amar, Senhor. Então nos ensina, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Beijo, Rô, bom dia. Até amanhã, se Deus quiser.